Boa! Oi, Leandro, tudo Gustavo bom? Periari está por aqui. Fala, Dayan! Tudo Grande tranquilo? Dayan! Como é que tá, meu amigo? Tudo ótimo, né? Dentro do possível, né? É, É e, verdade. e uma boa tarde para você e para todos os seus seguidores aí. É uma honra para mim estar aqui, viu? Muito obrigado pelo Ô, convite. cara, a honra é toda nossa. Você sabe que eu sou teu fã, seguidor do canal, seguidor das dicas. Enfim, então tenho certeza que para quem acompanha o Administradores, essa live de hoje está imperdível. Está tão imperdível que eu vou até pedir para a turma que já está por aqui para compartilhar. Olha só, pessoal, essa live, assim, normalmente, daí a gente faz lives aqui sobre negócios, sobre Sim. marketing, sobre como as empresas e os profissionais devem fazer para lidar com essa pandemia, com essa crise toda. E aí, só que uma das coisas muito importantes que a gente não falou por aqui durante todas, sei lá quantas lives a gente já fez aqui nesse período, mas praticamente todos os dias a gente está por aqui, a gente nunca falou sobre saúde, sobre imunidade, que é a coisa mais importante que a gente teria para falar, que é a base de tudo, né? Para a gente poder Verdade. enfrentar esse período. O doutor Dayan Siebra é um médico ortomolecular, e eu queria começar por aí, explicar o que é a medicina ortomolecular, que é importante também para a turma saber, né? Tem gente que está escutando pela primeira vez esse termo, e pode não entender muito bem o que é, né? Quais são os objetivos, né? Qual que são as bases dessa prática, né? Isso. Na verdade, a medicina ortomolecular, Leandro, é uma medicina pouco conhecida, né? É uma medicina, digamos, alternativa. Eu não gosto muito desse termo, não. Eu gosto de usar o nome medicina complementar. Quando a gente fala de orto, vem de deixar reto, retificar, de alinhar. Por isso que é ortopedia, deixar os ossos retos, retificar. E ortomolecular nada mais é do que deixar as moléculas do corpo mais equilibradas. Então, é uma forma de você tratar as doenças ou preveni-las, dando, digamos, um adubozinho para o teu corpo funcionar melhor e fazer com que seu próprio corpo se cure das doenças ou previna as doenças. Eu hoje, na verdade, muita gente me conhece como médico ortomolecular, mas eu estou até evitando dizer o que é que eu sou. Eu gosto muito de dizer assim, eu sou médico, porque eu tenho usado muitas ferramentas da minha vida inteira que eu juntei. Então, eu me formei e fiz residência médica em cirurgia vascular, e isso me deu muita intimidade com o corpo humano, porque todos os nossos órgãos existem vasos, e o cirurgião vascular trata do vaso que irriga o órgão. Então, a gente termina estudando o corpo inteiro. Aí eu fiz formações em coaching, fiz muito treinamento de programação de linguística, hipnose, meditação, e eu também pesquisei muito essa questão do comportamento humano, alimentação, medicina integrativa, e fez um pacote que hoje, assim, você dá aí você é o quê? Eu não sei. Mas o que eu sei é que eu procuro tentar ajudar as pessoas para que elas se curem da forma mais natural possível, sem usar tanta química de farmácia e com o que a natureza nos dá. Mas a grande questão é não sendo irresponsável e não deixando de usar também a medicação de ponta de alta tecnologia que a medicina tradicional também faz. Porque aí é o grande ponto que eu acho do erro das pessoas e de algumas pessoas que se dizem naturalistas. O que é que a gente vê hoje em dia? É um bloco de médicos tradicionais, céticos e dizendo que tudo é picaretagem, que chá não funciona, que vitamina D não funciona, que ozônio não funciona. E do outro lado, uma outra galera que diz que tudo é natural e que a farmácia quer fazer uma lavagem cerebral. Não, gente, é fazer a boa dosagem, ponderar. Porque na hora que o bicho pega, aí você vai usar o remédio da farmácia também. Na hora que você está sem esperança no remédio da farmácia, você vai buscar a raiz de Janaguba, lá da Serra do Araripe, para se curar de um câncer. Então, é usar o que tem nas mãos, né? Show de bola. E assim, a gente tem visto durante esse período muita gente soltando, né, algumas curas milagrosas, chás milagrosos, e você tem dedicado um bom tempo, né, na gravação de seus vídeos para esclarecer, olha, não é bem assim, isso funciona para isso funciona para aquilo. O que funciona daí? Vamos partir do princípio assim que todo mundo tem o organismo precisa se defender desses agentes externos, de um vírus, coronavírus, seja lá o que for. A gente não está falando aqui de cura para coronavírus, mas assim, a gente, partindo de um senso comum, se o organismo ele está mais forte, se ele está com as defesas mais altas, ele é capaz de combater um vírus como o coronavírus de forma mais eficiente do que um organismo combalido, que é o que a gente tem visto, né, que muita gente nos grupos de risco, aquela coisa toda, não estão suportando, né,
o tamanho agressão desse vírus, né? Então, aí eu queria saber de você, assim, o que a gente deve fazer para aumentar naturalmente as nossas defesas para poder combater não só coronavírus, mas todo e qualquer tipo de doença, né, que a gente venha enfrentar. A primeira coisa que você falou é que a gente tem que combater primeiro os sensacionalistas que estão querendo chamar a atenção de clique. Então, no meu canal, as pessoas ficam loucas para que eu fale assim, cura do coronavírus, chá de boldo cura o coronavírus. São as fakes que viralizam. Cloroquina é a razão, é a solução para tudo. Ozônio, cara, eu não posso fazer isso, porque não existe confirmação nem científica, nem prática. Então, se eu for... Só que as pessoas hoje estão numa onda de serem sensacionalistas, tanto no lado negativo, dando fake news ruins, apavorizantes, como também do lado bom. Acabou agora. Descobrimos a cura. Vacina sai amanhã. Então, virou essa moda. Mas assim, o coronavírus ele veio nos surpreender de uma forma tão incrível, porque se a gente disser assim, até isso que eu vou falar agora é questionável. Por exemplo, se a sua imunidade estiver muito boa, você não vai adoecer e nem vai morrer de coronavírus. Até isso é questionável. Por quê? Porque o coronavírus ele dá uma cutucada na nossa defesa e você vai reagir. Nosso sistema de defesa vai reagir. Só que se reagir demais, aí é que causa a inflamação. Então, a gente está percebendo hoje, inclusive, que pessoas com imunidade meio baixa, como aidéticos, como moradores da Cracolândia, muitos não estão sofrendo o coronavírus como pessoas que, teoricamente, são saudáveis. Então, o que a gente vê hoje em dia, e é como você bem falou, não existe, e eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui, não existe grupo de risco. O que existe são pessoas com imunidade ruim, desequilibrada. Ou seja, o idoso, ele não tem mais uma imunidade dessas coisas. O diabético, o hipertenso, o asmático, por exemplo. O asmático não tem imunidade baixa. O asmático tem uma imunidade exagerada. Ele reage de forma forte a tudo. Então, é por isso que ele entra no grupo de risco. Então, o que é que a gente precisa? Que a imunidade fique equilibrada. É igual a pessoa emocionalmente. Aquela pessoa, eu quero comparar a imunidade com as emoções. Aquela pessoa que é tranquila demais, que não reage a nada, que é passiva, que é muito calma, não vai dar certo também. Como também aquele raivoso que sai brigando com todo mundo, explodindo, também vai complicar. Então, na imunidade é aquele meio termo, é aquela coisa que atira, pá, e mata. Porque se você atirar com bazuca, canhão, você mata suas próprias células. E é o que a gente está vendo hoje na Covid-19. Então, o primeiro passo para tudo isso é entender isso, que existem pessoas com imunidade desregulada e que a gente chama, digamos assim, popularmente, imunidade baixa. Então, eu costumo eu dividi isso aqui em 4 pilares. Quais os pilares para você ter uma boa imunidade, né? Então, além desses grupos de risco que a gente fala, mas o primeiro pilar, Leandro, sem sombra de dúvida, é a alimentação. O pai da medicina moderna, Hipócrates, ele já dizia isso há muitos anos, que todo mundo já sabe disso, que o seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu remédio. Mas as pessoas criaram o hábito de esquecer a alimentação e vamos fazer o quê? Remedinho de farmácia para curar. Quando a gente vê um negócio como esse, do corona, aí o bicho pega, porque não tem remédio mágico de farmácia. Não existe a pílula anti-corona. Não existe. Então, o que é que você tem que fazer? Preparar a sua casa com a alimentação. E quando a gente prepara uma casa com uma boa alimentação, isso inclui coisas que você não deve comer e coisas que você deve comer. Então, o grande problema hoje é que a industrialização, né? Então, a nossa alimentação foi perdendo o valor nutricional. Então, as pessoas hoje estressadas, ansiosas, entediadas, dentro de casa, querem comer coisas rápidas, querem desembrulhar ao invés de descascar. Então, ninguém tem mais a paciência de fazer um prato junto com a família, nem em quarentena. Porque as pessoas, Leandro, elas dizem que agora estão conectadas em casa com a família, finalmente estão aprendendo nada, é tudo mentira. A maioria não está. A maioria está o dia inteiro no Instagram, vendo live, esperando live de famoso. Não é? Essas lives como a sua aqui, que você está de parabéns, que ajuda nesse momento de crise as pessoas a melhorarem os negócios. E a saúde que você está fazendo hoje aqui é uma visão muito ampla. A saúde de um empresário, de um gestor, de um empreendedor é muito importante para ele ter energia para pensar nessa hora. Mas a maioria não está vendo live como a nossa. Está vendo live de cantor à noite e ok, beleza, pode ver.
mas é bebendo cachaça a noite toda. Então, a conexão com o familiar, com a alimentação, a maioria é uma hipocrisia. Então, o que acontece é que essa modernização é positiva, a gente precisa produzir alimentos, que a população está grande. Mas os nossos alimentos estão cheios de herbicidas, veneno, a gente não respeita mais o solo, então tudo é artificial. E o organismo das pessoas hoje se tornou, eu quero que as pessoas entendam o que o pai da medicina ortomolecular, Linus Pauling, um grande pesquisador químico, ele dizia o seguinte, que nossas células, e é isso que é importante, se as pessoas entenderem isso agora, já ajuda muito. Nossas células funcionam como um grande aquário. Nós somos um aquário, inclusive na quantidade de água. 80% do nosso corpo é água, 70%, 80%. Se essa água estiver suja, não adianta que os nossos peixes, que são as nossas células, vão morrer. Então, o coronavírus, ele, como qualquer outro patógeno, gosta de um ambiente ruim, sujo, como se fosse um esgoto, como as bactérias, como o câncer, que é um terreno ácido. Ou seja, e a gente comer industrializado, comer muito açúcar, comer muito pão, bolo, biscoito, massa, macarrão, arroz, que é o que a gente chama de carboidrato, tudo isso é fertilizante para qualquer vírus e bactéria. Então não é só a Covid-19, porque a Covid-19 vai passar. Eu acredito até que daqui a poucos dias a gente já está chegando no pico, né? Então, dentro de uma semana, talvez a gente atinja o pico e vai começar a estabilizar, e vai, se Deus quiser, vai começar a cair. Mas vai vir outras doenças. Vai vir Covid-20, Covid-75. Então, não adianta correr com medo da doença só. Isolamento é importante? É importante. Eu sei que é muito, diverge demais, mas no meu canal, Leandro, eu sempre falo assim, fique em casa, vírgula, se puder. Porque tem gente que não pode, cara. Tem gente que precisa pagar as contas e vai morrer de fome. Eu tenho amigos empresários agora que estão em depressão. E a empresa está quebrando, pedindo empréstimo para pagar a conta de empresa. Como eu vou dizer isso para alguém? Fique em casa. Joia. Em janeiro desse ano, e já faz um bom tempo que ele vem falando sobre isso, o doutor Cícero Gali Coimbra, eu não sei se é Gali ou se é Gali, né? Ele gravou um vídeo já prevendo, né, já estava essa movimentação toda lá na China, em Wuhan e tal e tudo mais, e ele já fez uma previsão que esse vírus iria se espalhar pelo mundo e que a única forma que a gente teria como se defender desse vírus seria aumentando os nossos níveis de vitamina D, porque a gente vive uma epidemia no mundo, e ele defende muito esse ponto há vários anos, né, uma epidemia de carência de vitamina D. Né? E ele gravou esse vídeo em janeiro desse ano. Eu fiz até ripei o vídeo do YouTube para poder passar, né, para a turma via WhatsApp e tudo mais. E aí, depois de um tempo, a gente começou começar a circular alguns estudos, né, algumas notícias, que as pessoas que estavam morrendo, principalmente lá na Itália e na Espanha, né, se comprovou que essas pessoas tinham realmente carência de vitamina D. Então, assim, queria saber de você, que acompanha muito bem, né, esse assunto, né, o que tem já de publicado, o que a gente pode afirmar realmente como verdade. Não, isso aqui é incontestável porque acontece dessa forma, com relação à vitamina D. Eu sou um admirador do trabalho do Dr. Cícero Coimbra. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre o protocolo Coimbra, que ele criou, desenvolveu para várias doenças, né? E a vitamina D ela vai muito mais além de apenas uma vitamina. Hoje ela é considerada um hormônio, né? Porque hormônio é tudo que a gente produz no nosso corpo. E a vitamina D ela é produzida através do sol. Então ela começa a síntese na pele. Você precisa de colesterol e precisa de sol. Então, duas coisas que as pessoas têm medo, que é colesterol e sol. E, pelo contrário, duas coisas que são incríveis. Então, criou-se esse mito, né? O mito do sol que faz mal. Então, na verdade, e como ele mesmo fala, a gente vive uma pandemia de deficiência de vitamina D. E o Brasil, que é um país tropical, ou seja, era para a gente não ter isso, mas é o contrário. Quantas pessoas estão aqui na live agora que passam o dia colocando protetor solar, que tem medo do sol, com medo de câncer de pele? Isso não deixa de ter razão. Ok, a exposição exagerada ao sol vai envelhecer sua pele, vai te deixar mais velho, vai deixar com mancha e pode te deixar com câncer de pele. Só que o câncer de pele pelo excesso de sol é o carcinoma basocelular, é um câncer que você descobre, é uma pintazinha preta, você tira e está resolvido. Não precisa geralmente de mais nada. Só que o câncer que pode aparecer com a baixa de vitamina D, né, é o melanoma, que é o tumor mais maligno que existe. Não é só da pele, não. É o pior câncer que pode existir no nosso corpo. Não só isso. Uma pessoa com baixa de vitamina D,
ela tem maiores chances de ter depressão, tem maiores, que começa a ter problemas na imunidade. Sem contar, eu tenho seguidoras várias, eu tenho uma delas que me chamou a atenção, que percebeu, através da mudança do local da lavanderia, que ela tinha uma lavanderia no sol, colocou para dentro de casa. Bichinha colocou para ficar mais confortável para ela. Depois dessa mudança, ela entrou em depressão, deixou de pegar sol. E ela mesmo, por conta própria, porque os médicos não investigavam, dosou a vitamina D e viu que estava baixa. Ou seja, os níveis sanguíneos abaixo de 20, né? A gente preconiza que fique pelo menos acima de 30 e 60, 70. Agora, o grande problema, a vitamina D hoje se fala que é uma das vacinas anti-câncer. Agora, uma coisa que eu queria deixar bem claro. Todo vídeo, toda informação, todo texto que falar assim, que é a única, que é o único jeito, é a solução. Eu bato isso na tecla com a minha equipe, que a gente corre o risco de estar errando. Não é? Porque a medicina, Leandro, a cura das doenças, quem diz isso não sou eu, é o Robbins, que é quem escreve o livro Robbins de patologia médica. A gente estuda, todo médico estuda esse livro, Robbins, que é um livro mais ou menos no 3º ano de medicina, fala sobre as doenças. É a Bíblia, uma das Bíblias da medicina. E nesse livro, ele diz assim, que nenhuma doença tem um agente etiológico único. Ou seja, não existe uma causa única para doença nenhuma. Por exemplo, ninguém morre de Covid-19. A Covid-19 é uma doença que aproveita um problema que você tem e você morre. Então, dificilmente uma pessoa saudável, que se alimenta bem, que tem vitamina D em bons níveis, que tem as emoções equilibradas, que não tem diabetes, vai morrer de Covid-19. Dificilmente. Dificilmente um idoso, não é? Mesmo que tenha passado dos 60 anos, 70, magrinho, sem diabetes, dificilmente essa pessoa vai chegar a falecer da Covid-19. Tanto que os meus pais, por exemplo, se eu disser para você que eu estava preocupado com a saúde dos meus pais, não vou ser hipócrita. Muito pouco. Porque os meus pais moram num sítio, estão isolados, são muito saudáveis, são magros. Meu pai tem 79 anos e é um atleta. Então, não tenho preocupação, porque eu tenho intuição que não vai acontecer nada. Agora, eu acho, o obeso, as pessoas não estão muito preocupadas com isso, às vezes, porque o que acontece? O mundo não encara muito a obesidade como uma doença. A obesidade ela é tida meio que como uma característica da pessoa, como ter o cabelo grisalho, como não ter cabelo, como ter o olho grande. Nós dois aqui, né? Pois é. Então, nós dois, um grisalho e um sem cabelo. Não, eu sou grisalho e sem cabelo. Então, a obesidade não é uma característica sua. A obesidade é uma coisa que precisa ser resolvida. Então, o que acontece com o obeso é que ele cai os níveis de vitamina D também. Então, o obeso precisa de níveis mais elevados. Agora, em relação a essa questão da vitamina D, o que é que a gente vê? Essa doença Covid-19 começou agora na China, foi descoberta agora, né? E atualmente na literatura, o que a gente percebe é que existe, sim, várias comprovações mostrando que a vitamina D pode reduzir a taxa de replicação viral, que é aquele momento em que o vírus começa a se replicar, né? E pode diminuir o que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias, que é essa tempestade inflamatória, né? E que é possível observar que os resultados que são obtidos em várias pesquisas não são muito unânimes, como a gente fala, né? Então, por quê? Porque o que se sabe vitamina D pode ajudar como um dos fatores para tratar a Covid-19. Mas o que é que não se sabe realmente é a dose, né? A dose a gente não tem ideia ainda, como não tem ideia de muita coisa. Então, Dayan, o que é que você está falando para as pessoas no seu canal? O que eu estou falando mesmo sem grandes pesquisas científicas sobre a vitamina D na Covid-19, eu digo, use. Dayan, quanto? Use uma quantidade necessária para deixar seus níveis elevados, né? Para você ficar protegido. Então, hoje, se alguém disser que sabe alguma coisa, Leandro, eu estou vendo muita gente fazendo isso na internet. Se você disser que sabe alguma coisa, cloroquina. Cara, você não sabe e a medicina mundial não sabe. O que a gente sabe é uma coisa meio tateando. Agora, os médicos precisam tirar, não estou falando aqui jamais do Dr. Cícero, isso é uma coisa... O Dr. Cícero, ele tem o trabalho dele com vitamina D, que é uma coisa específica, ele é a autoridade nisso, né? Estou falando de outras coisas. Então, nós temos que tirar a capa da vaidade e dizer assim, eu não sei. Esse vírus deixou toda a equipe médica mundial de joelhos. Então, o que você tem que fazer é dizer assim,
eu não vou dar a minha opinião nesse momento sobre isso, ou então só vou dar sobre aquilo. Eu estava vendo uma frase hoje de Bob Dylan, um grande pensador, poeta internacional, ganhou vários prêmios. Eu sou fã do Bob Dylan, e ele diz assim: não critique o que você não sabe. Então, não critique o que você não sabe. Então, eu não gosto de falar muito do que eu não sei. Então, o que eu sei é que, pela minha experiência, pela experiência de vários amigos médicos que estão no front, né, no front da medicina tradicional, hoje, quem começa cedo, em casos específicos, os tratamentos com cloroquina, azitromicina e ivermectina, tende a não chegar nas fases mais graves da doença, né? Quem usa vitamina D, né, constantemente tem seus níveis elevados no dia a dia, também não tem grandes resultados, também não tem resultados ruins da complicação. Mas não adianta também só usar vitamina D e continuar obeso, e também, durante a fase inicial, não fazer esse protocolo que os médicos estão testando. A verdade é essa, estão testando. E agora, Perfeito. Em período, só para deixar claro, em período de guerra, que a gente está vivendo guerra, tem que testar mesmo. Tem que testar mesmo. Não vamos ser hipócritas e não vamos politizar as medicações. O que eu estou vendo hoje é gente de esquerda. Não, cloroquina não serve para nada. Aí você vê a galera da direita, bandeira da cloroquina. E, pelo amor de Deus, gente, que é isso? Onde é que a gente chegou? Cloroquina pode ser bom? Pode. Então vamos esquecer política e vamos fazer a coisa com base em ciência, em evidência e também em experiência que ainda não foi comprovada dos nossos amigos e colegas com integridade, né? Perfeito. Para a gente não chegar nesse ponto aí de precisar realmente ter uma internação, e usar todos esses protocolos, quais são assim, quais são os principais suplementos que você indicaria? Eu não sei nem se pode ser fazer uma indicação sem fazer a dosagem correta, né, através de um exame de sangue, mas assim que as pessoas podem tomar tranquilamente sem um perigo de ter, enfim, né, de ter uma overdose ali de suplementos. Isso. Geralmente eu tenho uma listazinha, né? Eu tenho uma listazinha de mais ou menos uns 10, assim. Daí, quais são os 10 que não pode faltar na casa agora de ninguém que nessa época de Covid-19, né? Então é claro que isso vai depender de onde você mora, da sua situação financeira, mas assim, você não precisa usar os 10, mas pelo menos saber que existe. Então o primeiro deles, eu não poderia deixar de falar do que nós já falamos, vitamina D, né? Como a gente está em época de crise, eu quero deixar bem claro isso aqui, como a gente está em época de guerra, minha intenção é só ajudar. Se eu falar de dose aqui agora, mesmo que não seja a dose ideal para você, porque o correto é você se consultar com um médico, com um nutricionista, porque a medicina existe uma coisa chamada individualidade bioquímica. É você saber seu peso, suas necessidades, mas, vamos falar da real, a gente vive num país continental, onde as pessoas não têm acesso a médico nem em situação normal. Então, você é hipócrita não vou. Eu sei o que é, eu moro num interior pequeno, as pessoas... não tem condições. Então, vitamina D. Se você tiver exames para você comparar, ok. Se não, 5.000 unidades a 10.000 unidades por dia, junto com um alimento gorduroso. Segundo, vitamina C. Né? Vitamina C tem nas frutas, tem na acerola, tem na goiaba, tem no caju, tem na laranja, tem no limão, mas você pode suplementar 500 miligramas a 1 grama por dia. Né? Terceira coisa, própolis. Própolis vem da abelha. Para quem não sabe, a abelha, ela tem a colmeia, onde ela tem uns espaçozinhos que a gente chama de favo de mel, e ali a abelha coloca um antibiótico natural para poder proteger a colmeia da abelha de infecções, e é justamente própolis. E você pode usar própolis, 20 gotas por dia. Outra coisa é abusar dos chás. Especificamente, eu gosto do chá de gengibre. Chá de gengibre melhora a imunidade, é anti-inflamatório natural poderosíssimo. Daiane, quanto de chá de gengibre? Você tira 1 centímetro de uma raiz de gengibre, ferve ali com água, né, e toma 2 a 3 vezes por dia. Não tome à noite, porque se você tomar à noite, você pode não dormir. E sono é outra coisa importante para você melhorar a sua imunidade. Outra coisa, quem tem hipertensão, quem tem gastrite, quem tem arritmia e quem tem ansiedade com pânico, não tome chá de gengibre, porque você pode ter alguma crise dessa aí, né? A outra coisa é a cúrcuma, que é um pozinho da cor de ouro, né? É o açafrão da terra. A cúrcuma é anticâncer, melhora a imunidade.
é um anti-inflamatório, é bom inclusive para você melhorar as articulações, as dores. Então, se você não tem o hábito de cozinhar usando esses temperos, cúrcuma é um tempero indiano. Então, você pode tomar de manhã em jejum, né? Tome em jejum água com metade de uma colher de sobremesa de cúrcuma. Mexe, é como um remédio de manhã, né? Outra coisa, ômega 3. Ômega 3 também é anti-inflamatório, é uma gordura boa. O ômega 3, ele vem dos peixes gordos, salmão, mas a salmão é caro. Tem a sardinha, tem o azeite de oliva, tem o ovo, tudo isso tem ômega 3. Ou você pode suplementar também. Daiane, quanto mais ou menos? Tudo que eu tenho falado agora é agora. Agora é tudo. É guerra. Você tem que usar o que puder. Então, ômega 3, 1 grama a cada 8 horas. Né? O sétimo suplemento eu falaria do zinco. O zinco eu uso constantemente, tanto que eu não vou nem mostrar minhas unhas aqui. Minhas unhas crescem de forma rápida. Por que eu não vou mostrar? Porque estão cheias de terra. E eu tenho que cortar. Unha, apesar de eu ter pouco cabelo, cresce numa velocidade enorme. Então, quem usa zinco, melhora a imunidade. Cresce cabelo, pele e unha. Claro que não cresce onde não tem, né? Porque ali já é uma questão já selada, genética muitas vezes. Mas o zinco melhora a imunidade. Então, zinco em torno de 50 miligramas de zinco, manipulado. Ah, não tenho. Então, coma castanhas oleaginosas, coma castanha do Pará, castanha de caju, coma pistache, coma nozes, tudo isso tem zinco. O outro, claro que tem coisas aí que são mais difíceis. Zinco sempre precisa vir junto de cobre. Então, 50 miligramas de zinco, que é uma dose alta, normalmente eu não falaria isso. Então, precisa de pelo menos 2 miligramas de cobre. Tem alguns suplementos que eles precisam vir combinados, porque um deixa, vou explicar de uma forma mais genérica, um deixa uma sujeirinha que o outro limpa. Em 8º lugar, clorela. Clorela é um ser unicelular que habita as águas da Ásia, mas hoje já é criado aqui no Brasil. Digamos que é uma espécie de uma alga. E a clorela ela é verdinha, e ela desintoxica o organismo, melhora a imunidade e ajuda na produção de triptofano no corpo, então você acalma mais, você tem mais, diminui a ansiedade. Então, clorela também, uma colher de chá de manhã junto com a cúrcuma nessa água, pum. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, que eu estou até tomando agora, eu tomo o dia inteiro, é água com limão. Então, água com limão o dia inteiro. Limão, você tem que passar o dia fazendo xixi. E limão faz isso. Limão dá uma secada no líquido abdominal, te deixa mais enxuto, melhora tua energia. Limão alcaliniza teu corpo. O corpo, quanto mais alcalino, ou seja, o pH mais alto, menos doença. Quanto mais ácido, ou seja, o pH mais baixo, você fica mais propenso a ter doença. E o limão, apesar de ser ácido fora do corpo, quando ele entra, ele torna teu corpo alcalino. Daí quanto de limão? Para cada litro de água, um limão espremido. Né? E a 10ª coisa que eu não poderia deixar de falar, que é muito importante. Esse alimento que espanta até vampiro, que é o alho. Né? Então o alho é fedorento, mas ele é muito importante. Fedorento cru, mas ele na comida fica delicioso. Então pega um dente de alho, corta os pedacinhos e toma como se fosse comprimido. O alho é antibiótico. É antibiótico e o alho também ajuda a melhorar a pressão alta. Então, se você tem pressão alta, o alho pode diminuir um pouquinho. Então, não se espante se você começar a usar alho todo dia e a tua pressão começar a cair e o teu médico terminar tendo que tirar o remédio da pressão. Então, eu acho que esses 10 alimentos, suplementos, esses produtos, digamos assim, não só na época da Covid-19, mas se você coloca isso no teu dia a dia, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Show de bola, olha só, tem muita gente comentando aqui, essa é uma live que eu não estou conseguindo acompanhar de tantos comentários, muita gente que já te segue aqui, viu, Dayan? Tem muitos elogios. Quem não segue ainda, o Dayan é só entrar depois aqui da live no @DayanSiebra, esse é o teu usuário aqui, né? Acho que aparece ali. Exatamente. Perfeito. E o canal do YouTube dele já chegou em 5 milhões ou não? A gente está agora exatamente com 5 milhões e 10 mil. Coisa boa! Parabéns, olha aí, demos sorte aqui. Teve alguém que falou aqui, eu anotei aqui, eu estou com o computador ligado que fica mais fácil para acompanhar aqui os comentários, que foi a Coisas de Bebê. Ela disse que teve o vírus e tomou somente chá de açafrão, chá de casca de manga para os brônquios e chá de casca de laranja e cânfora. É isso? Isso. Inclusive, nós temos um vídeo sobre chá de casca de manga. Pode ser, na verdade, eu fiz sobre a folha da manga. Gente, presta atenção numa coisa. 80% das pessoas... Qual é o grande problema?
é que a mídia televisiva e o Zap Zap, eles estão fazendo uma coisa. Eu vi um vídeo de uma senhorinha ontem, viralizou esse vídeo, eu achei incrível. A senhorinha falando o seguinte, uma médica que participou de um surto de meningite há 50 anos atrás em São Paulo. Ela disse, na minha época, crianças morriam de meningite, mas o que era o problema? Não chegavam os vídeos nas pessoas de gente sendo ensacado, gente com falta de ar no respirador, não chegava câmaras frigoríficas. O que estão fazendo com a população é uma tortura psicológica, Leandro. E olha o que eu digo a você, eu não estou me referindo a determinada televisão, não. Se eu lhe disser, eu nem assisto televisão, nem um canal. Então, eu nem tenho televisão na minha casa. Então, o que acontece é que o bicho é sério, mas a televisão faz com que a coisa seja pior ainda. Então, onde é que eu quero chegar com tudo isso? É que o enfermeiro e o médico, eles estão preparados para ver essas coisas, e olhe lá, porque eles também se envolvem emocionalmente. Mas não é todo mundo que está preparado para ver alguém precisando de um respirador e morrendo ali. Para que essa filmagem? Então, o que acontece é o seguinte, 80% das pessoas que vão pegar Covid-19 não vão ter sintomas. Olha só, 80% não vai ter sintoma. Então você pode pegar, inclusive tomar chá de qualquer coisa e ficar bom. Inclusive usar cloroquina e ficar bom. Então essa que é a dificuldade de saber se o que está sendo feito está funcionando ou não. Porque tem 80% que não precisa de nada. Não precisa de absolutamente nada e vai ficar bom. Qual é o grande problema dessa doença? São as pessoas do grupo de risco que entram na segunda fase e na terceira. Porque existe a primeira fase, que são aqueles sintomas gripais, aí quando entra na falta de ar e na outra fase, então ser atendido de uma forma tardia é que é o problema. Né? Esse é o problema. Então eu vou falar outra coisa aqui, que vai de encontro com muitas orientações que já deram aqui nas redes de TV e na internet, que é fique em casa, só vá procurar ajuda se sentir falta de ar. Isso é uma grande mentira, é um grande erro. Qual é a minha orientação hoje, apesar de saber que eu estou colaborando com a superlotação de serviços de emergência? A minha orientação hoje é o seguinte, se você tiver qualquer sintoma gripal, né, nariz entupido, dor de cabeça, febre, moleza, entre em contato com o médico. Amigo do WhatsApp, amigo da família. Ah, não tenho... Então vá para o posto. Vá para o posto de saúde. Não fique em casa. Por quê, Daiane? Por quê? Por que o rico tem direito a usar a cloroquina, a azitromicina e a ivermectina e o pobre tem que ficar em casa com falta de ar, esperando a falta de ar? Eu não vou ser hipócrita. Então, meu objetivo é ajudar as pessoas. Então, é fazer, e principalmente a classe menos favorecida. Porque o rico, ele pode fazer uma teleconsulta agora com os medalhões do Brasil. Eu, que tenho acesso a médico, meu filho teve suspeita de Covid. E o que a gente vê é uma grande enganação. As pessoas não sabem nem qual exame fazer, nem nada. Então, o que é que acontece? O meu filho foi fazer uma tomografia, que é o exame ideal para você fazer no começo da Covid, porque ele mostra como é que está o pulmão, preocupação é o pulmão. Mas imediatamente já fui logo dando cloroquina ao meu filho, azitromicina e ivermectina, eu não consegui. Ele não passou 2 dias com sintomas. Não sei nem se ele teve Covid-19. Mas por que o pobre tem que passar por todo esse processo de falta de ar? Não é justo. Isso não é justo com as pessoas. Então, resumindo a história, eu não sei nem qual foi a primeira pergunta, eu falei tanto. Uhum. Mas, não, enfim, mas deu o recado, né? Eu acho que esse recado é importante também, porque muita gente começa com esses sintomas de gripe, né? Então espera para ver se vai passar e quando vê, entra na segunda fase da doença, né? Que é realmente a mais complicada, né? Perfeito. Tem gente aqui também colocando alguns depoimentos, né? Que teve assim, esses sintomas e não sabe dizer se era ou se não era, porque muita gente também passa, né? E se cura sem ter maiores complicações. Teve alguém também perguntando aqui alguma coisa, se é possível a pessoa desenvolver os sintomas da Covid só de forma psicológica, ter um efeito psicológico, né, dessa ansiedade toda, né, que está todo mundo passando por isso, né? Olha, se você imagina uma coisa, que existe até gravidez psicológica. Então eu quero que as pessoas entendam agora, não vai nascer menino não, mas olha, existe mulher que ela bota na cabeça que está grávida, a barriga chega a inchar, a crescer, ela chega a reter líquido e os seios chegam a aumentar, ela sente tudo. Então, se gravidez, você pode ter uma gravidez, digamos, psicológica, imagine Covid-19. Então,
pode sim. Você pode ter nariz obstruído. Porque eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo que eu passei por isso. Né? Eu acho que eu adoeci mesmo, não sei nem o que foi que eu tive. Mas vou dar um exemplo aqui, um exemplo que acontece. Você está em casa de quarentena, resolve limpar o teu quarto. Teu quarto está cheio de mofo. Você tem alergia. Aí você está lá limpando, nariz obstruiu. Aí tua cabeça viu um monte de gente morrendo no jornal. Aí pronto, começou a ansiedade. E ali você pode ter sensação de febre, pode ter sensação de cansaço, pode ter tudo. E é o que acontece. Você vai para o hospital por um problema psicológico, chega lá, pega coronavírus. Aí é que é o problema. Então, eu estou até com um vídeo para ser feito, Leandro, sobre justamente isso. Como identificar a falta de ar, da ansiedade, da falta de ar da Covid-19. Inclusive, a minha mãe pediu isso. Isso é muito importante, porque isso aconteceu comigo. Eu tive falta de ar semana passada por conta de uma infiltração aqui que eu estou todo tempo sentindo no meu quarto. E eu não percebia que era quando eu vinha gravar aqui que eu descia com falta de ar. Mas como eu sou médico, eu fui testando. Não, aerosol, vejo isso. Não, deixa eu tomar um Rivotril para ver se melhora. Então, a gente que é médico tem essa facilidade. Então, percebi que era uma alergia. Mas quem está em casa, como saber? Então, vou dizer para você aqui agora. Se a tua falta de ar é uma falta de ar que vem e depois melhora. Não, você esqueceu. E depois de tarde vem de novo. Se é uma falta de ar que ela não está todo tempo, que ela não está piorando todo dia, isso não é coronavírus. Agora, se a falta de ar, aquela falta de ar que é todo tempo, que ela depois que começou não sai mais, que você está subindo escada e está piorando, você está fazendo pequenos movimentos como lavar um prato, está piorando, aí sim, fica de olho. Não é? Mas pode ser muita coisa, pode ser alergia, mas assim, sintoma gripal, nesse momento atual, procure ajuda médica. Muito bom. Ô, Dayan, e agora, assim, para quem está, né, nessa questão do isolamento, o que tu recomenda, assim, além da questão da alimentação, a gente falou aqui também da suplementação, mas tem também, você falou do sono também, Isso. E aí tem algumas coisas que, assim, algumas pessoas conseguem fazer, eu vou aqui já assumir que eu não consigo, né, não entrei nessa questão, não tive disciplina para isso, e talvez força de vontade também, mas atividade física, eu não fiz nada nesse período, né? Mas que também é importante, e a questão de como manter também o equilíbrio, né? Que também é fundamental, a pessoa não ter um estresse muito elevado, que isso também prejudica a nossa imunidade, né? Em relação ao exercício físico, Leandro, eu vou te dizer uma coisa. Eu me considero uma pessoa extremamente disciplinada em todas as áreas da vida, e na parte física não é diferente. Inclusive, eu vendo isso, eu tenho que vender isso, o meu negócio depende disso, eu não posso estar doente, eu não posso estar nem sequer gordo, né? Nem com excesso de peso, eu tenho que estar bem, então eu tenho que estar de preferência sarado. Então, se eu não tiver assim, ninguém acredita em mim. E além disso, eu preciso falar e viver aquilo que eu falo. Então, uma das coisas que eu mais combato é a incongruência. É o cara que vende negócios digitais de como ficar rico e o cara não é rico. Então, o cara vende um casamento feliz e o cara vem brigando com a mulher e botando chifre nela. Então, não, se eu me propus a vender, quando eu falo vender, é saúde, eu preciso ser saudável. Ou pelo menos fazer por onde. E eu vou dizer pra você, por que eu tô falando tudo isso? Porque até pra mim, cara, não é fácil. Não é fácil fazer exercício físico. Por quê? Porque uma coisa é fazer o que eu fazia. Sair de manhã, pegar a bicicleta, ir para academia no sol, chegar lá e encontrar várias pessoas, o pessoal alegre, bonito, aí bate palma porque é o aniversário de um lá, treina numa máquina com um personal, acabou, cara. Acabou tudo isso. Então, e nós inconscientemente, a gente não foi feito para fazer exercício físico. O ser humano não foi feito para sair correndo do nada. Ele tem que ter um objetivo inconsciente, como buscar comida, buscar o alimento, correr de um tigre. É igual os animais. Você não vê um cachorro correndo para se exercitar. O cachorro, ele corre quando é necessário. Hoje eles nem correm mais, que é o dono da ração. E com a gente está acontecendo a mesma coisa. Então, como dizer ao nosso inconsciente que a gente tem que fazer exercício físico? E sem ter uma academia, você em sua casa, dentro de um quarto, muitas vezes. Então, o que é que eu aconselho para as pessoas, inclusive para você, é o que eu tenho feito. É o quê? Criar o hábito todo dia e dizer assim, mesmo sem gostar, eu vou ter que fazer. Quanto tempo? Cara, se for 15 minutos, já está valendo. 15 minutos é o suficiente para você já melhorar a sua cabeça. O exercício, ele não vai te emagrecer diretamente, mas ele vai te deixar com hormônios que vão te dar bem-estar para inclusive, não piorar a sua imunidade.
Então, eu hoje entro em canais de pessoas que têm exercício físico, como o Sérgio Bertolucci. Eu te aconselho até que, se puder, chamar ele aqui também, a Carol Borba. Né? São pessoas que têm exercício físico em casa de altíssimo nível. E o que é que eu percebi? Que eu estava ficando melhor treinando em casa, sem brincadeira, melhorando a minha performance, meu gás. Agora, uma coisa séria, eu treino todo dia, de segunda a sexta, 1 hora por dia. Tanto que, quando acabar essa quarentena, eu vou construir uma academia aqui no meu sítio, né? No meio do mato, uma academia natural, de uma forma, já é um projeto que eu tenho para fazer. Mas você tem que fazer isso todo dia. Ah, não consigo? Então, pelo menos, sei lá, então faz alguma coisa de 3 vezes por dia, de 10 minutos. Porque muitas doenças, qual é o grande problema? Muitas doenças estão ligadas ao excesso de massa gorda, não é? Que é o caso da diabetes, da doença cardiovascular, como infarto e AVC. Então, o meu melhor conselho é: busque motivação. Então, se não vai buscar na saúde, busque a motivação na estética. O cara que é homem diz assim: cara, eu não posso ficar sem ver o meu pinto. Né? Eu não posso, a mulher, eu não posso ser trocada por aquela piriguete. Então você tem que pensar alguma coisa. Cara, é tão bom você tirar a camisa, olhar no espelho e ver que você tá bem, botar um paletó para ir para uma festa e o bicho tem um caimento bom. Então, as mulheres que são muito mais vaidosas muitas vezes do que os homens, saber que aquele vestido vai cair e não vai ficar aquela gordura saindo pelos braços, aquele braço de pão que as pessoas chamam. Então, se você não quer se motivar com a saúde, se motiva pela estética, né? Que isso vai ser melhor, mas não pode ficar parado, não pode ficar com excesso de gordura, com toxinas ali acumuladas naqueles tecidos gordurosos, né? Perfeito, perfeito. Ô, Dayan, cara, eu queria te agradecer demais aqui pela presença aqui na nossa live aqui no Portal Administradores. Tenho certeza aí que a turma tá, assim, só pelos comentários aqui que eu não estou conseguindo ler, tá todo mundo pilhado aqui querendo colocar em prática. Tem muita gente assim que postou dúvidas, né, com relação aos suplementos, né? Então eu já indico aqui, ó, pessoal, todos esses suplementos aqui que o Dayan falou, ele tem vídeos completos, às vezes, sobre cada um deles, né, no canal dele. Isso. Então vale muito a pena ir lá para ver sobre a cúrcuma, sobre o ômega 3, sobre todos os outros suplementos aqui que foram falados, né? E pronto, é isso aí, né, turma? Cara, eu curti demais aqui, vou colocar em prática aqui, ó, porque eu tava pecando era só nessa questão do exercício físico, viu, Dayan? Mas tá rolando, obrigado, suplemento, cara. Sono, tudo. Cara, você tá com a pele boa, viu? Se a gente vê que uma pessoa tá... Você pode estar sem fazer exercício, beleza. Físico, mas ó, a gente vê que sua pele tá boa, não tá vermelha, não tá inflamada, não tá oleosa, você tá com energia no falar. A gente conhece uma saúde de uma pessoa, não é só nos exames, é a forma. Por exemplo, pessoas que falam assim, devagar, o cara tá intoxicado. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, tá certo? Parabéns pelo seu trabalho. E olha, dia que você precisar que a gente venha aqui também falar de business, né, de gestão digital, de negócio, conte comigo. Também pronto, a próxima live, então, a gente toca esse assunto aí. Tá bom. Pois olha, show de bola. Para todos vocês. Teve mais uma também que tem lá no teu canal, mas que a gente não falou aqui, que também assim, acho que é um combustível, né? É a questão do café com óleo de coco e manteiga. Isso aí eu tomo todo dia também. Isso é ótimo. Inclusive, aí entra em outro assunto, mas assim, o café com óleo e manteiga faz com que você não precise tomar café de manhã. Então, isso te ajuda no processo de emagrecimento e você ficando em jejum, melhora a imunidade. Jejum ajuda na imunidade. Então, ótimo. Olha aí, mais uma dica. Foi boa aí para a gente fazer o fechamento. Dayan, grande abraço, cara. Parabéns pelo trabalho. Continua firme aí. Parabéns pelos 5 milhões. Não tenho dúvida que daqui a pouquinho a gente vai estar comemorando 6 já. E vamos já comemorar 1 milhão daqui do perfil de vocês, viu? Olha aí. Tá? Não, isso aí já passou aí.